Você vai acompanhar agora a assinatura da lei que instituiu o dia 31 de outubro como o Dia da Reforma Protestante no município de Curitiba. Lei criada pelo vereador Dr. Volmir Aguiar e assinada também pelo nosso prefeito Rafael Greca. Vem prestigiar esse evento e a gente que conhece um pouquinho das Escrituras, né? Conhecemos um pouco da história cristã, da história da igreja cristã ao longo dos séculos, a gente volta nosso pensamento, voltamos nossos olhos para 500 anos atrás, mais precisamente 31 de outubro de 1517. Uma data singular, uma data realmente marcante, eu diria sem medo de exagerar, na história da humanidade. Porque eu não entendo humanidade sem palavra de Deus. Eu não entendo humanidade sem Deus, seu Criador. E eu também não entendo a humanidade sem homens de extrema coragem. A indignação de um momento vivido levou esse homem a uma coragem extrema de simplesmente, bom se tivéssemos tempo, como costumamos fazer em nossas igrejas, fazer um pano de fundo, né, do que estamos falando, né, mas um momento vivido, aquele homem com uma coragem impressionante, simplesmente dá os seus passos decisivos para pregar, literalmente, as portas do castelo de Wittenberg, as suas 92 teses. Me sinto muito feliz, muito honrado em estar nessa cerimônia aqui e quero parabenizar, primeiro, nosso jovem vereador, primeiro mandato, já se salientando, né? Colocando uma lei como esta, que vem dignificar um município que, por natureza, é vanguardista na nação brasileira e que o nosso prefeito, Dr. Rafael Greca, de forma sábia, democrática, um homem que eu particularmente tenho uma admiração muito grande. Se você começasse a falar, eu ficava aqui até de manhã te ouvindo, né? Porque o conhecimento que esse homem tem é uma coisa que verdadeiramente impressiona e apaixona, não é isso? E eu fico muito feliz em estar com vocês hoje aqui, com todas as autoridades constituídas que aqui estão nesse evento, para simplesmente sacramentar, sancionando esta lei, fazendo com que Curitiba, no seu calendário, tenha simplesmente, não mais do que isso, o Dia da Reforma Protestante. Só poderia dizer, em tudo, Deus seja louvado e parabéns ao município, na pessoa do seu prefeito, e à Câmara, que soube aprovar isso também, passando por seus pares, e a pessoa do nosso irmão, Dr. Volmir Aguiar. E a todos, uma boa tarde. Boa tarde a todos, autoridades da mesa, os convidados. Quero agradecer ao prefeito Rafael Greca pela sanção da lei e também pelo apoio que tem dispensado à comunidade cristã, a caminhada que temos tido, todo o apoio, prefeito. Na Câmara Municipal, sozinho não conseguiria a propositura e aprovação. Agradecer aos colegas, aos meus pares, está aqui hoje o vereador Luzias, caminha conosco lá, obrigado. E já mencionado pelo pastor Rogério Amorim, a importância, alguns podem mencionar que é apenas uma data a ser incluída no calendário oficial, mas não, nós temos não só a importância da profissão de fé, mas também o apoio à igreja, aos princípios éticos, morais, à família cristã. E nós tivemos também na história a influência ocidental através da imigração alemã,
através da alfabetização durante a colonização pela leitura da palavra, da Bíblia. Então é um momento histórico que tem que sim ser comemorado e aplaudido pelo município. Prefeito Rafael, muito obrigado, que Deus abençoe o senhor. Boa tarde, muito obrigado pela presença de todas e todos aqui. Quero cumprimentar o vereador Dr. Valmir, quero cumprimentar o vereador Dr. Osias, pastor Osias Moraes, quero cumprimentar o presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular, Irineu Rodrigues, o presidente da Igreja de Confissão Luterana em Curitiba, o pastor Odair Brown, o superintendente da Igreja do Campo Comprido, da Igreja Quadrangular do Campo Comprido, pastor Rogério Amorim. Quero cumprimentar o bispo Dr. Haroldo Martins, da Igreja Universal do Reino de Deus, o nosso secretário de governo, Luiz Fernando Jamur, o major Diego Rodrigues, do 1º Grupamento dos Bombeiros, o coronel Abrão Mahmoud, também do Corpo de Bombeiros, o nosso querido amigo, e as famílias e pessoas que vieram à prefeitura para essa sanção. A cidade de Curitiba foi a primeira das cidades do Brasil, a primeira das capitais provinciais do Brasil, a ter um cemitério luterano e uma igreja reformada com as feições de templo religioso. Para isso foi preciso uma autorização do imperador Dom Pedro II, porque na época o Império Brasileiro tinha concordata com o Vaticano e a religião oficial do Estado era a Igreja Católica. E o imperador, inclusive, escolhia os bispos. Então, uma igreja reformada era uma coisa fora do ordenamento jurídico do Império. Mas a visão de Dom Pedro II, visão universal, de espírito amplo, foi de profundo respeito pelas comunidades de imigrantes, na sua maioria austríacos e alemães, e também holandeses e de outros países do norte da Europa, ingleses, que vieram para o Brasil, mais especificamente para o sul do Brasil. O Dr. Augusto Stelfeld, nosso farmacêutico, havia conseguido, já do governo provincial, a autorização para um cemitério luterano em Curitiba, no ano de 1857, quando a família Mann, de imigrantes alemães luteranos que moravam na colina das Mercês, quis enterrar o seu patriarca e no cemitério São Francisco de Paula, e o padre Agostinho Machado Lima diz que não sepultava se não fosse dentro do rito católico. A família levou o defunto para casa, felizmente era muito frio, então não houve problema nenhum, e no outro dia o Dr. Augusto Stelfeld escolheu a colina do Alto da Glória para colocar ali o primeiro cemitério luterano do Brasil. Em 1866, o engenheiro Gottlieb Wieland ergueu a maravilhosa igreja luterana, que nós conhecemos só por aquarela, em Enxaimel, da comunidade do Redentor. Essa igreja durou 10 anos. Os alemães eram hábeis marceneiros, grandes construtores, tinham um excelente arquiteto, mas desconheciam o cupim. E o cupim comeu o vigamento do templo. E por graça de Deus ninguém morreu, porque o templo desabou numa manhã de domingo, causando um estrondo que despertou a cidade inteira, como se fosse feito de um açúcar que derretia. Desabou numa grande nuvem de poeira. Daí a Igreja Luterana construiu a atual matriz do Redentor,
que enfeita até hoje, é uma das mais bonitas igrejas do centro histórico, enfeita a esquina da rua Trajano Reis com a rua Carlos Cavalcante, na quadra que era dominada também pela rua 13 de Maio, na época tão povoada de luteranos que era chamada de Rua dos Alemães. Depois vieram os presbiterianos, vieram outras igrejas de confissão reformada, mais tarde vieram também os menonitas, os anabatistas, que tinham estado em diáspora na Rússia e foram chamados para as chácaras de leiteiros lá no Boqueirão, e Curitiba compôs um quadro muito singular de várias comunidades evangélicas reformadas. Eu mesmo, menino, me lembro do meu vizinho de saudosa memória, o pastor Carlos Franck, que morava na rua Inácio Lustosa e que era o reitor da pequenina igreja Christuskirche, a Igreja de Cristo, que é uma joia arquitetônica da cidade, ali na rua Inácio Lustosa. Ela é dominada por uma pintura muito bem feita, que eu acho que pode ser que seja até do Anderson, de Nosso Senhor no Horto das Oliveiras, olhando com o seu olhar compassivo a cidade de Jerusalém, na evocação da passagem do Evangelho que diz: ai de ti, Jerusalém, eu queria guardar teus filhos debaixo das asas, como a galinha guarda os seus pintinhos. Melhor seria do que o que te é reservado. As tuas mães abominarão terem amamentado os seus filhos nos seus peitos, tal abominação que a cidade conhecerá ainda antes do seu juízo. Essa igreja de Christuskirche, onde o pastor Franco pregava em alemão, foi também a sede do primeiro grande movimento de educação infantil do Brasil, o Jardim de Infância Kindergarten, que os luteranos formaram ali e que depois deu origem ao Colégio Progresso, que depois deu origem à Escola Martinos, hoje Faculdade Martinos, também orgulho da nossa cidade. Todo esse mosaico justifica que a cidade tenha no seu calendário um dia dedicado à reforma luterana. O prefeito Rafael Greca, juntamente com o vereador Dr. Volmir Aguiar, assinam como dia 31 de outubro o Dia da Reforma Protestante em Curitiba. Prefeito Rafael Greca, sem dúvida alguma, mais um dia que marca a história de Curitiba, para realmente valorizarmos a reforma protestante. Nós ficamos muito felizes em ter uma grande população protestante, evangélica. Curitiba foi a primeira cidade do Brasil a ter um cemitério protestante, o cemitério luterano do Alto da Glória, que remonta ao ano de 1857. E teve também a primeira igreja reformada do Brasil que teve sino e torre, como as igrejas católicas. Para isso foi preciso, na época, uma autorização de Dom Pedro II, que tinha a compreensão da alma do povo alemão, do povo austríaco, filho de austríaca, que ele era filho da Leopoldina de Habsburgo. Então, essa ideia do Dr. Volmir Aguiar de inserir no calendário de Curitiba o Dia da Reforma Luterana, ela é extremamente bem-vinda e auspiciosa. Nós vamos fazer desse ano de comemorações dos 500 anos da Reforma um passo a mais pela unidade dos cristãos, para que todos os que temos fé em Jesus sejamos um só e todos trabalhemos pelo bem do nosso povo. E eu agora vou ler com muito prazer as 95 teses de Lutero
que contestavam o poder do Papa, na época o Papa Paulo III, e que o bispo luterano me presenteou. Eu não tinha lido isso nunca, vou ler com muita atenção. Pastor Egon, sem dúvida alguma, essa é uma data muito importante para todos nós cristãos. Sem dúvida. Entendemos que é uma data que significa muito para nós protestantes, pois ela lembra do grande acontecimento acontecido há cerca de 500 anos atrás, que revolucionou o mundo ocidental, em termos de fé, em termos de educação e em termos de bem-estar da sociedade. Teremos o prazer de conversar agora com o pastor Odair, que é o pastor sinodal, ou seja, o pastor da Igreja Luterana, que representa toda essa região nossa, é o pastor mais importante dessa nossa região aqui, representando a Igreja Luterana. Pastor, um dia para comemorarmos, né? 500 anos da Reforma Protestante e tendo o prefeito Rafael Greca assinando como o dia 31 de outubro, realmente o dia da Reforma Protestante, para valorizar ainda mais este momento tão importante para todos nós. Não há dúvidas de que é uma data extremamente significativa, extremamente importante. A proposição do Dr. Valmir como vereador alegra a cidade de Curitiba, alegra as igrejas evangélicas e nós, como Igreja Luterana, nos alegramos imensamente por essa data importante, significativa. Assim como há 500 anos atrás a reforma foi extremamente importante, dando um impulso novo para o mundo que estava em crise, ainda hoje. As igrejas evangélicas têm valores extremamente significativos que pedem, preservam a dignidade, a plenitude e a abundância de vida. E ao ter um dia especial pensado nesse sentido, o dia 31 de outubro, nós estamos marcando presença nessa caminhada, marcando presença nessa história, e eu desejo que seja sempre um dia em que todas as igrejas evangélicas, todas elas de fato se empenhem, pensem, reflitam, desenvolvam atividades no seu meio para valorizar o significado, a importância, a magnitude daquilo que significou a Reforma Protestante. Máximas de Martim Lutero dizia que a igreja está sempre em reforma, ou seja, a igreja precisa diária, constantemente se avaliar, olhar para o meio em que se encontra, ver quais são os seus desafios, ver qual é a sua posição e a partir disso atuar e ir transformando. Por isso ele dizia que uma igreja evangélica é uma igreja que está sempre em reforma. E continuamos na busca de almas, de pessoas realmente para Cristo. Esse é o grande objetivo. O grande desafio que Lutero colocou foi, de fato, colocar o povo próximo da Sagrada Escritura. Ao colocar o povo perto da Sagrada Escritura, ao colocar a Bíblia na mão das pessoas, ele incentivou essas pessoas a pensarem sobre a sua vida, ele as motivou para voltarem, para estudarem, aprender a ler e escrever, ele incentivou que em comunidade, que em família deveria haver espaço para o estudo da Bíblia, para pensar, para dialogar, para conversar sobre o significado da nossa vida, a busca pela nossa salvação. Por isso Lutero também sempre dizia, ler a Bíblia, discutir e orar é fundamental, é importante, não pode jamais ser deixado em segundo plano. Acabamos de participar de uma cerimônia. Para nós evangélicos, de um modo geral, não importa a vertente doutrinária, quero dizer, um dia muito importante, porque o Dr. Valmir Aguiar, nosso vereador, jovem vereador, primeiro mandato, mas já marcando presença, com essa lei que hoje foi sancionada pelo nosso prefeito, Dr. Rafael Greca, que institui, que coloca no calendário de Curitiba o dia da Reforma Protestante. Parece apenas mais um dia. Tem dia disso, dia daquilo, tem dia de tudo, afinal de contas, não é isso? Mas isso é muito importante aos olhos de Deus. Isso traz bênção para Curitiba. Isso traz bênção para o Estado. Porque nós paranaenses, nós curitibanos, estamos reconhecendo a coragem de um homem chamado Martinho Lutero, que há 500 anos atrás, dia 31 de outubro, se completa 500 anos, a indignação
gerou uma coragem impressionante, que esse homem foi às portas do castelo de Wittenberg pregar suas 92 teses. Né? Então isso, dito assim, dessa forma assim, sem um contexto geral, vamos assim dizer, sem um pano de fundo, parece uma coisa só menos, uma coisa menor, mas não é. Se nós tentarmos enfocar em que tempo, contra quem, como, quem fez, as circunstâncias que abrangeram esse ato, nós vamos ver que foi um dos atos de maior grandiosidade humana. E pode acreditar, realmente não estou exagerando, exacerbando alguma coisa que é do nosso lado, vamos assim dizer, porque não é do nosso lado, é do lado cristão, de um modo geral, não é isso? Então, que Deus seja louvado por esse dia, que Deus seja louvado sempre, cada ano que passar, nessa nova data instituída no calendário de Curitiba, o Dia da Reforma Protestante. Vamos conversar agora com o vereador Dr. Volmir Aguiar, que criou a lei que instituiu, então, como dia 31 de outubro, o Dia da Reforma Protestante aqui em nossa cidade. Parabéns, Dr. Volmir, realmente uma data muito importante que foi lembrada já no seu primeiro mandato. Obrigado. Essa data foi lembrada, mas pertence a toda a comunidade cristã protestante. Nós fizemos a propositura da lei, o prefeito Rafael entendeu que era saudável, sancionou, e nós só temos a agradecer, porque essa lei comemora no dia 31 de outubro 500 anos da Reforma Protestante de Lutero, em que nós valorizamos a ética, a moral, a família cristã e os bons princípios. E isso permeia realmente o seu mandato. Todo o seu mandato tem essa intenção de valorizar tudo que é da família, tudo que é realmente bom para a sociedade. Com certeza, nós estamos nessa luta. No momento em que o nosso país está passando, eu entendo que não é um momento negativo. É um momento que estamos passando a limpo e estamos acreditando em pessoas boas, que existem pessoas boas na política e que podem fazer a diferença. E todo esse teu conhecimento vem de uma base familiar e cristã. Correto. Formação, eu acredito na formação, no caráter das pessoas e também berço cristão. Há mais de 30 anos, minha profissão de fé, eu sou cristão protestante também, e essa foi minha educação. Vamos conversar com o pastor Irineu Rodrigues, presidente da Igreja do Evangelho Quadrangular do Estado do Paraná. Pastor Irineu, o senhor deve estar muito orgulhoso, muito feliz por essa data ter sido instituída aqui em Curitiba e orgulhoso também porque Dr. Volmir Aguiar realmente é um membro da Igreja do Evangelho Quadrangular. Olha, não tem como a gente não ficar feliz. A gente realmente está feliz. Por que feliz? Nós estamos praticamente já entrando aí nos 500 anos da Reforma Protestante e eu sou um leitor e pesquisador assíduo de Martinho Lutero. Eu simplesmente acho que ele foi no passado alguém que foi, além de ser escolhido por Deus, ele foi um cidadão de uma coragem muito forte, muito grande. E através da fé dele, da confiança dele, ele acabou confrontando o sistema religioso da época e fez o que ele fez, criou a sua reforma e ao longo das gerações, dos anos, chegou até nós. E até eu falei agora há pouco para uma outra pessoa, se Martinho Lutero estivesse vivo conosco hoje, eu não tenho dúvida que ele iria pedir uma segunda reforma, mas não uma reforma da outra igreja, mas uma reforma da igreja evangélica, porque nós evangélicos, acredito eu que nós somos ainda um tanto devedor em algumas situações, em algumas áreas da igreja, porque é muita heresia que está havendo hoje, no momento aí. Pessoas pregando qualquer coisa, vendendo qualquer coisa, fazendo verdadeiros shows, mais show do que culto, estão vendendo muitas vezes a essência do Evangelho e deixando a mensagem da cruz de lado.
para construir impérios, para construir riquezas. Por isso que eu estou dizendo que se ele estivesse vivo hoje, certamente ele iria combater, né, firmemente. Mas, graças a Deus, que tudo dentro do plano de Deus tem o seu momento e tem o seu tempo. E hoje aqui foi dado um passo importante. Como você falou, feliz em segundo lugar, pelo fato que Deus usou alguém da nossa família, alguém da nossa casa, alguém da Quadrangular, que é o Dr. Valmir, né? E a sabedoria que Deus tem dado a ele, a inteligência, o discernimento. E feliz também porque o prefeito foi sensível, porque não é qualquer prefeito, ele poderia muito bem vetar, e não vetou. E veio aqui, falou, né, do jeito que ele falou, só faltou fazer apelo. Parece que ele conhece muito bem a Bíblia, conhece muito bem a teologia, é muito bem instruído na teologia cristã. E eu acredito que a Igreja Luterana está de parabéns. A Igreja Luterana está de parabéns. Cumprimentei o presidente dele, cumprimentamos o meu amigo Odair, que é meu amigo, né, que também é luterano. E agradecer aqui as autoridades, os pastores, os amigos do Dr. Valmir, enfim, a participação de todos. E agradeço também a Deus pelo pessoal da Água Verde, eu tenho que registrar aqui. Muitos lá da nossa igreja, da terceira igreja, vieram aqui para compartilhar esse momento realmente sim, de riqueza, porque isso aqui, como falou o prefeito aqui, isso aqui vai se expandir, vai crescer mais, vai germinar mais. E a Igreja Quadrangular, aproveitando o ensejo aqui, através da nossa Secretaria de Missões, através do pastor Júlio Silva, nós colocamos vários cartazes também nas ruas, outdoor na rua, não é? Também dando a colaboração da Quadrangular em relação à reforma protestante dos 500 anos. Então, só temos a agradecer a Deus pelo amor dele para com a nossa vida, agradecer a Deus pelo ar que a gente respira, por tudo, porque a vida aqui é muito rápida. E graças a Deus pela vida de Martinho Lutero, que nos mostrou, nos deu um norte, né, do sentido da vida e da gente guardar o nosso coração, sempre alimentando o nosso coração com a essência do Evangelho, com o Evangelho da cruz.